Olá, estamos de volta com mais uma edição do IBGM Cash, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E nessa edição a gente vai conversar com Cláudia Brandão. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, Rafaela. A Cláudia é especialista no mercado de luxo e coautora do projeto As Novas Vozes do Luxo. Como estrategista, palestrante e treinadora, ela ajuda empresas a elevarem o seu real valor e a se posicionarem para atender o público de luxo e alto padrão por meio da inteligência do luxo, alinhada aos princípios ESG. Suas estratégias personalizadas já ajudaram marcas importantes como a Mercedes-Benz e a Academia Biorritmo. Primeiro vamos falar o que é esse projeto, do que trata, né? As Novas Vozes do Luxo. É uma ótima pergunta, Rafaela, porque a gente sabe que o mundo vem mudando. É indiscutível que qualquer pessoa sinta que o universo ao seu redor vem mudando, seja por causa da tecnologia, seja por conta das questões geográficas, políticas, etc., econômicas, que vem trazendo novas reflexões, novos perfis, a questão da diversidade, enfim. Existe muita mudança acontecendo ao nosso redor e principalmente uma grande revolução de valores, que é muito mais do que uma mudança. Então, quando eu conheci a Tipiti Barros, que é a minha sócia nesse projeto As Novas Vozes do Luxo, nós começamos a refletir sobre como as empresas do luxo, desse segmento luxo, vêm pautando essas mudanças que estão acontecendo na sociedade e no mundo. Então, não apenas essas mudanças, mas também essa grande revolução que vem acontecendo. E nós começamos a discutir, falar sobre isso e a gente resolveu montar um workshop, porque a Tipiti, ela fala sobre linguagem contemporânea, temas contemporâneos e como você pode trazer isso para dentro da sua conversa. E eu falo sobre mercado de luxo, cases de marcas que já estão fazendo essa transição para serem mais inclusivas, para serem ambientalmente mais responsáveis. Então a gente uniu isso para mostrar para o mercado, o ecossistema de luxo, como as empresas que estão nesse mercado precisam, primeiro, se atualizar com relação às novas conversas, aos novos temas, às mudanças, e precisam refletir essas mudanças dentro dos seus negócios, atualizar suas narrativas, atualizar a forma, o contexto de ambiente de trabalho, mesmo a estratégia do negócio. Por quê? Porque se o cliente não se vê representado por uma marca ou numa marca, ele provavelmente não se torna consumidor dela. Então, a empresa precisa entender esse novo contexto de negócios, atualizar a linguagem, atualizar suas estratégias para que ela possa servir com propriedade, com autenticidade, com propósito, esses novos perfis de clientes do luxo, que antes não acessavam o mercado de luxo, que são os clientes que a gente chama de as novas vozes do luxo. Que é a inteligência do luxo? É fazer uso de todos esses mecanismos? Exatamente. Bom, o universo do luxo, o mercado de luxo, vamos dizer assim, ele é um mercado que já tem mais de 300 anos. Claro, o luxo existe desde a antiguidade, mas o luxo mais moderno existe há 300 anos. E, por isso, várias empresas que estão ambientadas nesse segmento, que são empresas que trabalham com um patamar mais elevado da excelência, elas já passaram por muita coisa, muitas guerras, muitas crises econômicas, enfim, pandemias. Então, muitas já sobreviveram a questões, a adversidades que vão além do próprio segmento do mercado. Então, a inteligência do luxo significa aprender com essas marcas como que elas se tornaram tão longevas, tão perenes e continuam despertando o desejo num cliente que, quando vê valor em algo, vê um valor pessoal refletindo numa marca, ele deseja comprar dessa marca. Então, essa inteligência que não nasceu com as marcas de luxo, mas foi desenvolvida por elas, né, serve a vários tipos de negócio. Então, marcas que estejam, mesmo que num começo da jornada, ou no meio da jornada, querendo se posicionar como uma marca de luxo, elas podem utilizar dessa estratégia para elevarem seus negócios de uma forma mais assertiva. Elas precisam se reinventar com base no que está acontecendo no mundo, né? Observar e se adequando a essas novas tendências. Eu acho que mais do que se reinventar, porque isso pode já gerar uma objeção para muita gente, meu Deus, tem que mudar tudo, né? É se alinhar.
é entender, ok, qual é o meu posicionamento? Como que o mercado me reconhece e como eu quero ser reconhecido no mercado? Diante desse novo contexto, faz sentido eu continuar atuando dessa forma? Ou, se eu quiser aproveitar essas oportunidades que esse novo contexto trazem para a minha marca, como eu preciso me alinhar? Ou, se esse novo contexto representa algum problema, alguma diversidade para a minha marca, por N razões, o que eu preciso ajustar para ter uma marca alinhada aos novos tempos, a esses novos perfis de clientes, a essas novas conversas? Um case, uma marca que trouxe isso, que conseguiu fazer essa adequação. Olha, uma marca que eu adoro, do segmento joalheiro, de alta joalheria, inclusive, é a Boucheron. Uma joalheria francesa tradicionalíssima, com mais de seus 100 anos, né, um século aí de história. E a Boucheron fez uma atualização muito importante no final de 2023. Eles passaram 3 anos estudando a embalagem da marca, ou seja, a caixinha de joias, para entender o que significa, o que é ter uma embalagem atualizada para esse novo contexto, onde a preocupação com o meio ambiente é latente, a gente sabe, né, das questões da emergência climática. Então, como eu me torno mais ambientalmente responsável, até para me alinhar a esse cliente que pratica um consumo de forma mais consciente. Eles começam a realmente querer entender não só a origem da pedra, do ouro, etc., mas ok, como que essa marca conduz toda essa questão ESG, governança corporativa, social e ambiental, ou né, também o olhar da sustentabilidade, como eles trazem tudo isso para dentro da marca. E não pode ser apenas aquela pincelada de verde, não é isso. Tem que haver propósito, tem que haver conhecimento, tem que haver verba dentro da empresa, tem que haver orçamento para fazer esse alinhamento. E aí a Boucheron, o que eles fizeram? Vamos pensar o seguinte, como que é uma caixinha de joias tradicional? Geralmente, couro, me responde. Couro, plásticos, né? Material. Veludo. Isso, exatamente. Então, o que a Boucheron fez? Eles fizeram esse estudo de muito tempo e eles transformaram uma embalagem tradicional de couro, etc., como você disse, que leva 11 elementos na sua composição, para uma nova embalagem com apenas 2 elementos, que são o alumínio e o feltro, que inclusive podem ser reciclados. Então, olha que grande atualização para uma marca tão tradicional. Isso a gente fala que é um exemplo perfeito de uma marca que ainda se posiciona com todos os atributos do mercado de luxo tradicional, mas que faz uma grande atualização para se tornar uma marca contemporânea, ou seja, uma marca alinhada aos valores dos novos tempos. Novos perfis do consumo de luxo. As empresas do mercado, do setor joalheiro, elas estão preparadas? Olha, é uma ótima pergunta. Porque a provocação é sempre a seguinte, a gente tem mercado de joias, é um mercado extremamente tradicional, que claro, ele sempre se atualiza com tendências de consumo, com o que o cliente vem buscando, até a questão das tonalidades mais presentes, né, se alinhando com aquilo que a moda um pouco determina como as cores da tendência do ano. Mas vai muito além disso. Hoje, se atualizar com os novos perfis de clientes significa você entender que hoje a gente tem 6 gerações consumindo no mercado. Então, não dá para falar que eu tenho um perfil de consumidor. Claro, toda marca ela entende que ela tem alguns perfis que são o que eu chamo de clientes ideais. Então, ela trabalha com 1 ou 2 ou até 3 perfis que representam a maioria dos clientes dela. Agora, essa discussão vai muito além. Por que determinada geração consome comigo? Quais são os valores dessas pessoas? E aí a gente não consegue mais falar apenas, por exemplo, por gerações, porque a gente sabe que hoje uma pessoa de 60 anos, que é uma geração baby boomer, como a gente diz no mercado, ela não necessariamente vive apenas dentro daquela bolha onde até ela foi colocada, com aqueles valores, com aquele perfil de identidade, na verdade. Que foi pré-estabelecido. Pré-estabelecido, exatamente. Essa pessoa, ela é uma esportista, ela tem uma carreira, essa pessoa é ativa socialmente. Então, não existe mais essa questão do consumo geracional. Mas o que é importante a gente entender é que a cada geração, o luxo se reinventa por causa dos valores de cada geração. Então, a gente precisa entender, fazer um pouco esse mapa das gerações
entender quais são os novos valores de cada geração, o que eles estão consumindo, o que eles valorizam. É possível comunicar com todas essas gerações? Sim, de certa forma sim, porque a gente tem algumas coisas que permeiam diferentes gerações. Então, você não precisa falar com uma ou outra, eu não posso falar que eu atendo uma ou outra, eu tenho pessoas que se conectam com valores. É isso que as marcas, principalmente as marcas de luxo, precisam entender. Porque quando uma pessoa decide consumir de uma marca conectada por valores, independe da idade dela, sabe? Ela se conecta com aquilo que aquela marca comunica, com a narrativa, com o estilo de vida, com o propósito. Isso independe realmente de uma certa idade ou uma certa localidade. Então, a gente precisa entender um pouquinho o que move o consumo por gerações, mas quais são as conversas que essa geração valoriza, qual o lifestyle, qual o estilo de vida, aí falando de pessoas, que determinadas pessoas valorizam, para a gente entender quem pode se conectar mais comigo. E também tem o outro lado, tem o lado estratégico da marca ou da empresa. Como eu quero me posicionar no mercado? Porque se eu não faço a atualização para falar com diferentes perfis, a minha marca envelhece. Ela fica muito parada, muito presa a um determinado perfil e ela envelhece. Isso é muito recorrente no mercado joalheiro, né? Sim, então a gente tem um mercado bastante tradicional, mas que a gente sabe que a gente tem hoje, por exemplo, população, pessoas negras. Pessoas negras vêm consumindo cada vez mais o mercado de luxo. E quando a gente fala de 40 anos atrás, talvez 30 anos atrás, essas pessoas não eram representadas nas marcas de luxo. Hoje elas se sentem representadas, se sentem... a gente até precisa usar um termo, esse empoderamento racial. Existe, Isso. O mercado está atraindo essa... Então, algumas marcas já começaram a entender a importância de se comunicar com esse cliente, de entender. Primeiro, entender esse cliente. O que ele deseja? O que ele valoriza? Entender se esse desejo está alinhado com aquilo que a minha marca é capaz de entregar, com a essência da marca, o propósito da marca. E se sim, então aí eu crio uma nova narrativa, eu crio produtos, às vezes específicos, para essa pessoa, esse grupo de pessoas se sentirem representados. Vou falar aqui de uma outra marca, Tiffany. Todo mundo conhece. Em 2021, a Tiffany lançou sua primeira coleção de anéis de noivado para homens. Legal. Olha que interessante. Então, um diamante Tiffany, que é muito valorizado, muito buscado no momento de um noivado. A Tiffany entendeu que esse mercado, que os homossexuais, que as pessoas, né, homossexuais, também, principalmente os homens, também desejavam passar por essa tradição, por esse ritual do noivado. Então, criaram uma coleção específica para esse grupo em 2021. E, claro, toda uma comunicação, uma narrativa atualizada para as pessoas entenderem, opa, se essa marca está falando comigo dessa forma, isso faz sentido, eu acredito que eu serei bem atendido, serei bem acolhido nessa marca. É uma questão também de pertencimento, né? De se sentir parte daquilo. Isso, quantas pessoas desejaram consumir de determinadas marcas, mas não se viam representadas, não se viram convidadas a serem consumidoras. E quando as pessoas não se veem representadas, elas falam, de repente isso não é para mim. É verdade. E com relação à economia prateada, a gente está falando de representatividade. Há uns 2 anos atrás, pouco se via do mercado de luxo essa atração por pessoas com 50, 55 anos mais, né? Você via as revistas de moda, todas as capas eram meninas com corpos perfeitos. Hoje em dia não, você vê muita mulher madura, com a pele madura. Como é que é essa questão da economia prateada? Como é que o mercado de luxo está tratando disso? Olha que interessante, as pessoas com mais de 55 anos, olha que interessante a cidade de mercado, elas detêm uma grande parcela da riqueza do Brasil. Então, muitas vezes, no passado, nós representamos essas pessoas, né? Pensa, 55, 60. Com 60 anos, a pessoa é considerada idosa, certo? Existe um rótulo ali que é dado a ela. Só que, por conta de todo, de novo, um novo estilo de vida, novas possibilidades, tecnologia, avanço da medicina,
a necessidade, também não só a oportunidade, mas a necessidade de eu me manter ativo no mercado de trabalho por mais tempo, fez com que essa característica que foi atribuída a essas pessoas de mais 50 não correspondesse mais à realidade. Então, quando as marcas atualizam suas narrativas e entendem que essas pessoas, sim, a gente envelhece, mas eu envelheço de uma outra forma muito diferente do que era no passado. Sim. E quando eu dou espaço, dou voz e mostro para essa pessoa que eu entendo o momento de vida dela hoje, que essa pessoa quer se sentir bem, poderosa, ativa, mas também quer que tenha alguns produtos e serviços que sejam personalizados para ela. Específicos para ela, entendeu? Porque de repente eu preciso de alguma coisa que não vá machucar, não sei, a minha mão. Eu quero um carro que tenha algumas características que são melhores para as mulheres pilotarem. Mulheres geralmente têm mais dificuldade com a questão da altura, do banco. Então, olha a transformação que também houve, né? Os bancos têm hoje esse movimento para você, né? Eu sou baixinha, eu posso falar. Então, as marcas precisam entender que não existe mais um perfil único de consumo. São vários perfis e todos os perfis precisam ser naturalizados. Então, quando a gente entende que existem várias pessoas consumindo, eu preciso entender quem eu quero atender e como que eu vou fazer com que essa pessoa se sinta representada, como que eu vou ajustar, alinhar meus produtos e serviços para esses grupos. A gente tem um exemplo bem legal que você traz, que é da Cartier, né? Que fala do empoderamento feminino, empoderamento da mulher. Isso, exatamente. A Cartier tem um projeto já há algum tempo que premia, eles têm um programa de mentoria para mulheres empresárias e premia os melhores projetos. Então, isso é um grande incentivo ao empreendedorismo feminino. Legal. E com relação às grandes marcas estão atraindo novos perfis de consumidores, né? Você tem um exemplo de uma marca que se renovou, que conseguiu sair do tradicional e entrou no mercado trazendo o novo? Sem quebrar, né, o tradicional, porque você tem que manter a clientela antiga atraindo o novo. Exatamente. Olha, tem vários exemplos. A Prada, em 2022, fez um grande movimento e lançou uma coleção de alta joalheria apenas com ouro reciclado. Chama-se Eternal Gold. Então, isso é entender contexto e isso é renovar a marca. Então, foi um lançamento, eles foram um dos primeiros do mercado a fazerem uma coleção de alta joalheria apenas com ouro reciclado. Então, isso é sensacional. E a Pandora agora, em terceira 2024, maior né? Joalheria, empresa, né, do ramo, em 2024, decidiram atuar apenas com ouro e prata 100% reciclado. É uma grande transição. É disruptivo, é ousado, daqui a pouco a gente vai olhar para isso e falar assim, ok, é assim que hoje o mundo é, mas quando a gente está nessa transição, e é uma jornada de transição, não é que as marcas precisam sair correndo e mudarem todo o modelo de negócios, né? É uma transição, mas tem que entender o que faz sentido, quais movimentos fazem sentido para a minha marca. E, de novo, posicionamento, como eu quero ser reconhecido e quem eu quero servir. Então, é isso. E existe ainda uma questão que é cultural, né? Antigamente, todo o mercado de luxo era baseado na Europa. Isso. O que estava em alta na Europa era reproduzido aqui no Brasil. Hoje em dia as pessoas estão olhando mais para dentro, né? Ainda bem, né? Com esse Brasil cheio de diversidade, com o maior bioma do mundo. Então, a gente precisa realmente olhar para toda a nossa potência. Então, sim, a Europa foi uma referência para o mercado de luxo por muito tempo e para muitas marcas ainda é. Mas eu acredito que com a pandemia começou esse novo movimento, até porque a gente precisou olhar para dentro, a gente olhou para dentro da casa, a gente começou a olhar para dentro da gente e aí a gente começou a olhar para oportunidades que a gente tinha aqui. Por exemplo, a gente não podia viajar para o exterior, então a gente começou a buscar o turismo de luxo dentro do Brasil. E isso também provocou uma mudança muito grande de reconhecer o nosso valor, a nossa cultura. Então, a gente vem se apropriando desse capital cultural para criar novas possibilidades de negócios, de marcas, né? Esse é o meu olhar, o meu foco de trabalho, trazendo tantas possibilidades, tantas colaborações, ou, por exemplo, buscando matéria-prima em locais diferentes para criar coleções
que sejam extremamente representativas de uma região, de um povo. A gente tem inúmeras iniciativas, como por exemplo o Nordeste-se, que é do universo da moda, que é uma plataforma que congrega designers e bordadeiras, costureiras do Nordeste que fazem um trabalho único, mas que agora conseguem se ver representados por um olhar que traz a beleza, essa riqueza do nosso artesanato, mas de uma forma apropriada para esse patamar de excelência que o luxo exige. Então a gente tem N frentes acontecendo dentro do Brasil, valorizando diferentes regiões. A gente teve, por exemplo, a Zaya, que é uma influencer ativista indígena, que foi, no ano passado, em 2023, reconhecida, premiada como a melhor influencer da América Latina. Isso é uma mudança muito grande. Então, olha como isso impacta o mercado como um todo. Então, o luxo ele é um grande protagonista, porque a gente sabe que o luxo é uma vitrine de tendências, ele determina hábitos de consumo. Então, e tudo aquilo que acontece no universo do luxo cascateia para o restante do mercado. Para outras classes sociais, portanto, para outras empresas que servem outras classes. Exatamente. O luxo é uma inspiração de negócios. Mas e como que o mercado consumidor avalia isso? Porque até pouco tempo atrás, a gente achava que era luxo consumir o que vinha de fora. E tinha muito preconceito com o que era nosso. Mudou isso? A mentalidade das pessoas mudou? Eu não acho que a mentalidade das pessoas tenha mudado. Eu acho que existem marcas que começaram a fazer esse movimento. Isso não é, tem algumas que não são recentes. Por exemplo, a Osklen já nasceu há 35 anos com esse olhar primeiro para a sustentabilidade, entendeu? Então ele já tem esse olhar. E é uma marca de moda importante, que é uma marca que já está posicionada lá fora também, reconhecida. E eles trabalham a pele de pirarucu há 15 anos. Então, não é uma novidade. Eu já conheci o projeto com pele. Quando o Oscar Ahmed Savai, ele frequenta, ele vai para a Amazônia, né, há muito tempo, desde sempre. E quando ele começou a ver a pele desprezada, ou seja, você tem que... se você cria um animal para um consumo doméstico, você tem que fazer um aproveitamento total. E ele viu ali um potencial de criar alguma coisa única. Porque a gente tem, de marcas europeias, materiais muito representativos, muito únicos, mas o que é realmente único do Brasil? Então a gente tem esse artesanato, a gente tem também a cestaria da Amazônia, que é muito representativa, que é muito única, a palha. A gente tem o capim dourado, que teve um auge maravilhoso, né? E que precisa ser valorizado até hoje, porque é muito único. E em cada região a gente tem essas... Porque a sensação que a gente tem é que o mercado externo valoriza mais o que é nosso, essas excentricidades, que para eles é excêntrico, para nós é o comum. Muito verdade isso. Então, você tinha perguntado, voltando à sua pergunta, você perguntou, né? As pessoas estão mudando a mentalidade? Eu acho que essa mudança de mindset está começando a acontecer, mas de novo, quando as marcas de luxo começam a trazer essas novas referências, elas estão fazendo com que o cliente também, o consumidor, olhe para isso de uma nova forma. Então, mais uma vez, olha a importância do mercado de luxo nacional e internacional também, que eles também estão fazendo esse movimento de mostrar toda a potência do mundo, de diversas regiões. Então, o brasileiro está começando a abrir os olhos para todo esse movimento. E está saindo, assim, está saindo da Europa, está indo para outras regiões, como para o Oriente. Eu assisti a sua palestra na FENINJA, foi excelente, parabéns. Obrigada. E você falou sobre pauta estética e falou sobre a influência oriental no mercado de luxo, né? A sul-coreana, quer dizer, onde que há 10 anos atrás nós pensaríamos que o sul-coreano tivesse tanta influência na cultura mundial, com a pop, e está acontecendo. Exatamente, real, né? Exatamente. Então, assim, tem N exemplos, por exemplo, Tiffany também trouxe. Tiffany, Louis Vuitton, várias marcas começaram a trazer esses ícones do K-pop como embaixadores da marca, justamente, lembra da representatividade? Se eu me vejo representado na marca, eu eventualmente me conecto com ela e passo a consumir. Então, várias marcas estão fazendo isso. Mas teve uma influência muito grande das sul-coreanas, né, no mercado de beleza. Por quê? Olha que interessante isso, Rafaela. Na pandemia, todo mundo em casa, lockdown, não posso ir para lugar nenhum. E muitas pessoas começaram a ter um pouco mais de tempo, né?
Então, aquele skincare tão famoso das sul-coreanas, que deixa aquela pele maravilhosa, né? De porcelana, que tem 14 passos para ser executado, Senhor, no dia a dia, na correria, quem tem tempo para isso, exatamente. Opa, pandemia, estou presa em casa aqui, olha, que interessante, vou testar. E começo a realmente olhar para isso, começo a buscar mais informações, começo a ver que realmente tem produtos que fazem diferença, etc. E isso impactou todo o mercado, não só do Brasil, todo o mercado, para criarem marcas que tragam mais funcionalidade, porque vamos pensar que a pandemia foi um período. Opa, o cliente começou a olhar mais para o seu skincare, mas quando terminar a pandemia eu volto para a correria. Então, tem uma marca que eu gosto muito, que é a Vicky Bottet, que ela entende toda essa questão da praticidade que a gente precisa no dia a dia, mas é uma marca de maquiagem, mas ela traz essa praticidade alinhada realmente a produtos de uma qualidade excepcional, que tem um aspecto já pautado na sustentabilidade, uma embalagem maravilhosa. Então tem toda uma experiência de marca pautada na praticidade, entendeu? Então a gente tem que combinar ali a funcionalidade para o skincare, maquiagem, porque essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, de novo, né, as sul-coreanas impactaram muito o mercado da beleza, né, do skincare. Em todos os sentidos. Eu tenho uma filha adolescente e os sul-coreanos hoje são padrão de beleza para as adolescentes brasileiras. Olha só. Acho que em nível mundial que também. Grande mudança, né? Quando que a gente, né, na quando que a nossa geração... adolescência ia considerar isso. Então, gente, porque é isso. As redes sociais, elas aproximaram muito todo mundo. Então, aquilo que antes eu consumia, às vezes, né, por um desenho, eventualmente, hoje está muito presente no dia a dia. E aí a questão cultural, né? Como é a cultura do país, como ele também está conversando com os jovens de lá. Hoje, no TikTok, todo mundo tem acesso, está vendo, está colaborando, assistindo, compartilhando. Então, a cultura, ela realmente rompeu fronteiras de uma forma muito potente. E aí a gente precisa se alinhar a esse novo tempo. Todos os mercados, né? Pertencimento versus propósito. Olha só, o propósito é o início de tudo. Uma marca, hoje, ela precisa realmente ter muito claro o que é a minha razão de existir. Não pode ser apenas mais a busca pelo retorno financeiro. Claro, ele faz parte da função econômica de uma empresa. Então, o lucro ele é necessário, mas o lucro tem que vir plugado ao propósito. Por quê? Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço? E esse para quem, esse meu cliente, hoje ele é muito mais consciente sobre o que eu quero de uma empresa e que empresas, que marcas que eu vou promover. Então, se esse cliente não se enxerga nessa marca, representatividade, se ele não se enxerga e não se conecta com os valores, com a razão de existir, com o propósito dessa marca, ele provavelmente não vai consumir dela, não vai consumir de você, ele vai buscar uma outra onde ele se sinta representado, mas que isso seja autêntico, não pode ser apenas uma campanha publicitária. Não, tem que ser verdade, tem que ser autêntico, tem que ser realmente genuíno. A gente conversou muito, a gente ouve muito durante essas entrevistas que o mercado de joalheiro é um mercado que trabalha com confiança, com credibilidade. Quando você compra uma joia, você compra confiando que aquele ouro é de verdade, que o diamante é de verdade, que a origem é uma origem lícita, né? Uhum. E isso é importante em qualquer ramo de luxo, de negócios, né? Muito bem colocado, exatamente isso. A ética, a transparência, a responsabilidade socioambiental. Hoje isso pauta todos os negócios. E para quem está nos ouvindo e acha que, bom, no meu cliente não demanda isso, não espere o seu cliente demandar. Haja primeiro, porque tem uma fala muito importante do Fábio Barbosa, que ele diz que uma empresa, a mudança acontece motivada por um dos 3 Cs. Primeiro é a convicção, então a questão do propósito. Isso faz parte, por exemplo, quando eu fui estudar ESG, isso estava totalmente alinhado ao meu trabalho, que como mentora de negócios, ele começa entendendo a essência do negócio, da pessoa, do fundador da marca, para criar realmente algo autêntico. Então, isso estava totalmente alinhado comigo. Então, por uma questão de convicção, eu fui estudar ESG. Então, a mudança primeiro acontece para algumas pessoas, marcas, acontece por convicção. Ou pode acontecer por conexão, por ver ali uma oportunidade, de uma conveniência de fazer uma adesão àquela mudança, porque isso representa uma oportunidade para o meu mercado, ou para o meu negócio. Ou então, terceiro C, constrangimento.
Eu vou mudar só a hora que o mercado exigir. Eu vou mudar a hora que vier uma legislação as regulamentações me obriguem, etc. Isso é péssimo, né? Essa empresa vai ficar muito para trás, muito, porque até ela conseguir, primeiro, se ajustar às legislações, se atualizar no mercado, reconquistar clientes, concorda que ela vai ter que fazer um investimento muito maior? Claro. Então, desses 3 Cs, né? Convicção, conveniência, constrangimento, o melhor é você se antecipar à necessidade e já começar a entender, ok, o que isso diz respeito à minha marca? Onde existe aqui possibilidade de eu realmente gerar um impacto verdadeiro no mundo, na sociedade, através do meu propósito? Que impactos negativos, eventualmente, que a minha marca esteja gerando, de novo, no ambiente, na sociedade, como que eu posso reverter isso para tornar isso um impacto positivo? Os clientes estão cada vez mais conscientes, demandando isso das empresas, e quem não se atualizar vai ficar para trás, ou eventualmente pode até nem existir mais num futuro muito breve. Nossa, olha, o bate-papo está ótimo. Essa frase foi excelente para nós encerrarmos o programa, porque infelizmente o nosso tempo acabou, mas você está convidada a voltar nas próximas edições. Muito obrigada, nós temos foi um prazer. muito a conversar, porque você traz muita atualização, muito do que é necessário, né, para o mercado de luxo. É necessário continuar estudando e nos atualizando, né, Exatamente. Rafaela? Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Antes de encerrarmos, eu queria te presentear com essa caneca do IBGM. Muito obrigada. Para que você não se esqueça da sua participação aqui, que foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que tenham gostado de mais essa edição do IBGM Cast. Voltamos depois com mais um programa super interessante para você e a sua empresa. Até lá!